O Senhor Jesus repousa sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Adão, quando desobedeceu a Deus junto com Eva, eles foram tirados do jardim e foram afastados da presença de Deus. Também a Bíblia vai dizer que Davi, quando pecou, quando ele caiu em adultério e planejou, arquitetou um assassinato, ele mesmo sendo rei, se ajoelhou e começou a chorar em oração na presença de Deus. E ele clamava: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, não tira de mim a tua presença. Jesus, ele disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em outro lugar, a Bíblia também vai dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. O que é que o pecado faz? Afasta o homem de Deus. Cabe ao homem reconhecer quando peca, que está perdendo a presença de Deus, porque Deus é santo. E para estar na presença dele, para ter Deus na sua vida, você tem que buscar a santidade. Então, Davi se humilhou. E nós que estamos em constante pecado, erramos aqui, erramos ali, muitas vezes não queremos cometer aquele erro, mas quando você vai ver, já pecou. O segredo é se humilhar, para não perder a presença de Deus, se arrepender e deixar. E aí vem uma das questões que muitas pessoas vêm fazer. Se Deus existe, por que há tanta morte? Se Deus existe, por que tantas crianças morrendo? Por que tantos inocentes morrendo na guerra? Por que tanta tristeza e fome no mundo, na África, no Brasil, no mundo inteiro? Por quê? Não é culpa de Deus. Deus avisou a Bíblia inteira, durante toda a sua palavra, e continua avisando hoje, que o pecado afasta o homem de Deus. Entende? É o pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, é o pecado dos próprios homens que traz a desgraça para a humanidade. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, uma catedral de uma igreja muito famosa na França ela pegou fogo. Você deve ter acompanhado essa notícia. E rapidamente, na mesma semana em que ela pegou fogo, milionários do Brasil, da França, dos Estados Unidos, grandes ricos, pessoas com poder, doaram milhões e milhões para a reforma da catedral. Olha, eu não vou tirar o valor que a catedral tinha, histórico e tal, mas veja bem, 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 100 milhões, e tanta gente passando fome, e tanta gente sofrendo, e tanta gente precisando de um alimento. Por quê? Pessoas que podem fazer o bem e não fazem. Pessoas com 4, 5, 6 casas, mas não tem coragem de alimentar alguém que não tem. Não estou dizendo que ter dinheiro e ter fortuna é pecado. Na verdade, se for uma fortuna conquistada honestamente, é até bênção, é bênção de Deus. Mas Deus abençoa o homem para que o homem abençoe o homem. Você entendeu? Deus abençoa um para que este um seja canal de bênção, que para que esse um seja alimento na vida de outros, seja o escape, o socorro de outros. Entendeu? A desgraça do homem não é culpa de Deus, é culpa do próprio homem que escolhe o pecado. Entendeu? Se tem tantas crianças passando fome na África, no Brasil, a culpa não é exatamente da criança, mas é culpa de quem tem alimento para dar para a criança e não dá. Às vezes tem um monte sobrando, tem em excesso e não dá. Joga no lixo, mas não dá. Dá para reformar um templo, para reformar paredes, para restaurar quadros, mas não alimenta uma criança, não lembra de mandar um alimento para uma criança. Mas não pense que isso atinge só os ricaços. Até mesmo eu, que não tenho grandes condições, quando me sobra, eu tenho a obrigação de ajudar. Eu tenho a obrigação de ser um representante de Deus para quem não tem a presença de Deus. Eu tenho a obrigação de mostrar o que é amor para alguém que não tem amor dentro de casa, na sua vida. Amém?
Tira o pecado e sobra a presença de Deus. E fica a presença de Deus. Deixe o pecado e falta, se afasta, perde a presença de Deus. O desejo de Deus não é o mal de ninguém, mas é que o homem se converta. Ele fala na sua palavra: convertei-vos e vivei. Porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas tenho prazer em que se arrependam e vivam. Aleluia. Se converta e viva. Comece a atrair a presença de Deus para a tua vida, rejeitando o pecado e buscando santidade, rejeitando mentira, rejeitando todo tipo de fornicação, de adultério, de todo o pecado. E a presença de Deus, ela vai vir sobre a tua vida. Quando você clamar, Deus vai te ouvir. Amém? Não é que Deus não existe, é que o pecado também existe. E o homem muitas vezes escolhe ficar com o pecado. Mas você será diferente. Você escolhe a presença de Deus. Receba e Deus te abençoe.